Boa noite, meus amigos. Passando aqui para deixar mais um estudo bíblico com vocês, em especial um estudo em cima do livro de Gálatas, onde, diferente um pouco da abordagem dos temas que eu tenho trazido nessa série de vídeos curtos na playlist do YouTube, nós vamos estar conversando sobre um tema um pouco mais teórico, né? Diferente dos outros vídeos, eu tenho trazido temas um pouco mais práticos. Contudo, não por acaso, muitos desses temas bíblicos eles têm consequências bem práticas, né, na nossa vida. E é isso nós vamos estar conversando um pouco mais hoje. Então, fazendo uma breve recordação, né, sobre o que Paulo vem ensinando ao longo do livro de Gálatas, eu destaquei o capítulo 3, os versículos 2 e 3, onde diz assim: Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então aqui, né, Paulo, através dessa pergunta retórica, ele faz uma crítica, né, aos irmãos gálatas que tinham fé em Deus, né, eram irmãos em Cristo, contudo, eles sabiam, né, que tinham recebido o Espírito Santo e tinham sido salvos por Deus, né, através da fé em Cristo Jesus, contudo, eles estavam começando a entrar numa espécie de legalismo, entende? Se envolvendo até mesmo nas leis cerimoniais, como, por exemplo, sacrifício de cordeiros, ou então circuncisão, enfim, muitas dessas leis presentes no livro de Levítico. Então, aqui Paulo menciona, né, um pouco que eles deveriam tomar cuidado com isso, né, que ele vai começar a falar sobre o conceito de justificação pela fé, que nós somos considerados justos aos olhos de Deus através do sacrifício que Cristo fez por nós, porque Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e nos perdoou, né, nossas dívidas e nos reconciliou com Deus. Então, quando Deus nos olha como justos, porque Cristo, né, nos justificou. E isso tudo através da fé, e não através daquilo que porventura a gente possa ter feito ou fazer, entende? Mas sim pelo que Cristo fez por nós. Por isso que ele fala, querem agora se aperfeiçoar por esforço próprio, entende? Então é sobre isso que Paulo vem ensinando. E agora, né, destaquei também o versículo 11, onde ele enfatiza esse conceito, né, de justificação pela fé. Ele diz assim: É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Inclusive, ele destaca esse trecho, né, entre aspas, que já era um versículo, né, presente nas Escrituras, no Antigo Testamento. Então, nós somos considerados justos diante de Deus através da fé em Jesus Cristo. Agora, destaquei mais esse versículo, ainda do capítulo 3 de Gálatas, versículo 13 e 14, que diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, é isso que ele menciona, né? Que através do sacrifício de Jesus Cristo, morrendo na cruz para pagar pelos nossos pecados, onde é o principal de tudo que a Bíblia fala, por isso que chega a ser até um pouco repetitivo, mas é muito importante, porque, por exemplo, às vezes a gente pode questionar isso, entende? Como eu posso ficar melhor aos olhos de Deus? Não sei, enfim, não sei pensar numa pergunta melhor, mas o principal foi o que Cristo fez por nós, entende? Nos salvando dos nossos pecados, nos enchendo do seu Espírito Santo, transformando a nossa vida, nos ajudando a viver em santidade. E isso tudo porque ele pagou o nosso preço. Porque se não fosse, que nem o Paulo menciona, né, em Romanos, que todos nós somos falhos e pecadores. Não há um justo sequer. E todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E nós somos justificados gratuitamente através da redenção que há em Cristo Jesus. Mais ou menos assim o versículo, né? Estou falando meio por alto de cabeça, mas está mesmo lá presente no livro de Romanos. Então é sobre isso que Paulo está nos ensinando. E ele cita também Abraão como exemplo, né? Eu vou estar explicando nos próximos versículos, mas ele fala que através da fé em Cristo nós também recebemos a promessa de Deus. Entendeu? E isso tudo é através da fé. Beleza. Agora continuando, entrando nos próximos versículos, né, os versículos 6 e 9, por que ele menciona Abraão? Né? Vamos começar agora um pouco mais sobre Abraão. Porque ele foi um exemplo de um homem que teve fé em Deus e foi justificado. Isso através da fé que ele teve em Deus. Entende? Então vamos lá. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça.
Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados justamente com Abraão, homem de fé. Então, através da fé em Jesus Cristo, nós somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão, herdeiros das bênçãos de Abraão, homem de fé. Ele menciona que filhos de Deus, filhos de Abraão, não são apenas aqueles que, por exemplo, do povo hebreu, da linhagem natural, né, de Abraão, ou pertencente àquele povo, mas que ao termos a fé, a mesma fé que Abraão teve, no mesmo Deus que Abraão teve, nós somos considerados filhos de Deus, filhos de Abraão. E esse conceito, né, não era um conceito assim, muito claro no povo hebreu naquela época. Muitos deles achavam o contrário, que a salvação era exclusiva, né, do povo hebreu, exclusiva dos judeus. Contudo, Paulo vai ensinando que através da fé em Cristo, seja de qualquer povo, raça, tribo, língua ou nação, quer brasileiro, quer chinês ou americano, ao termos fé em Jesus Cristo, sendo moreno, branco, pobre, rico, gordo ou magro, nós seríamos também justificados por Deus e considerados justos nos olhos de Deus, perdoados nossos pecados, e isso tudo pelo que Cristo fez por nós, morrendo na cruz, pelos nossos pecados. Então é isso que Paulo vem nos ensinando. É um conceito assim, extremamente importante. E o que mais? Agora, conversando um pouco mais sobre o estudo de hoje, né, que eu separei nos versículos 24 e 27, ele diz assim: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, pois os que Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então é isso que Paulo vem mencionando, né? Lembra que nós falamos no início que os irmãos Gálatas, eles estavam começando a entrar num legalismo, entende? Se envolvendo com a lei cerimonial, judaica, enfim, que sacrifício de cordeiro, circuncisão, querendo, como posso dizer, tentando serem justos aos olhos de Deus através daquilo que eles faziam, através das obras, entende? Não que, assim, que vida em santidade, que obedecer a Deus, não que não seja importante, claro que é importante. Contudo, o principal é a fé que nós temos em Deus, porque é como se fosse inversão de ordem, entende? Eles estavam fazendo a coisa, o problema, né, que pode ser fazer uma coisa se não for pela fé, entende? Mas ao contrário, ao nós temos fé em Jesus Cristo, consequentemente nós fazemos aquilo que Ele nos ensinou. Entende? Não sei se ficou muito claro, mas eu estou fazendo um resumo, né, do que Paulo vem ensinando ao longo do livro de Gálatas. Então, qualquer coisa, se não tiver sido muito claro, então eu recomendo assim, fortemente dar uma lida um pouco mais clara no livro de Gálatas, entende? Uma lida com um pouco mais calma, enfim. Então é isso. Agora, destacando o versículo 28 e 29, diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então é isso, esse é o versículo-chave de tudo que a gente foi conversando, entende? Mencionando que através de Jesus Cristo somos herdeiros de Abraão, herdeiros das promessas de Deus. Que promessas são essas? Várias, a vida eterna, o reino de Deus, o seu paraíso, enfim, muitas e muitas promessas. Deus estaria conosco, nunca nos abandonaria, iria nos sustentar, enfim, muitas, e ouvir nossas orações. Então nós somos herdeiros de Deus, herdeiros das promessas de Abraão através da fé em Jesus Cristo. E isso independente da nossa condição, sendo homem, mulher, sendo de qualquer povo, raça, tribo, nação, status sociais, enfim, é isso. Espero que tenham gostado aí desse estudo, tá? Qualquer dúvida também estou à disposição, se quiser deixar algum comentário no YouTube, ou então até mesmo se quiser acrescentar algum versículo, tá? Fico à disposição. E tamo junto, galera. Deus abençoe muito vocês. Valeu, um abração e uma boa noite.